Seguimos com o debate. Agora sim, o doutor André Regis é um exemplo puro do camarada que entrou para renovar. Saiu da vida acadêmica, partiu para vereador, perguntou a todo mundo o que, é que todos achavam dele partir para fazer mudanças, fazer uma coisa diferente, e está aí, e está aqui agora com a gente. Eu lhe pergunto, é possível renovar? Ou mesmo você sendo um extremo renovador, quando você chega, a roda tem que rodar do jeito que ela vem, que ela nasceu para rodar. Geraldo, muito obrigado pelo convite de estar novamente aqui ao seu programa. Para mim é um prazer enorme estar com o João Lira, com o José Divaldo, discutindo esse tema tão importante. Eu acho que você está botando hoje um assunto para a reflexão de todos. Na política, nós procuramos sempre, eu acho que todos os atores envolvidos procuram simplificar o debate, inclusive criando termos. Esses termos fazem com que haja uma maior facilidade de você ganhar uma eleição, de você explicar uma ideia complexa. É nesse sentido que o termo nova política ele reaparece no Brasil. O sistema entrou em exaustão, a corrupção, a cleptocracia que tomou conta do Brasil, o governo de bandidos que a Lava Jato revelou, fez com que houvesse uma exaustão do sistema político. Como havia um clamor pela renovação, esse clamor pela renovação ele foi capturado também por aqueles que gostariam de disputar uma eleição, dizendo, olha, temos que renovar o que está aí, precisamos de uma nova política. Então, o discurso, inclusive, foi bem colocado, a imprensa comprou o termo, todo mundo começou a usar o nova política, que do ponto de vista conceitual não faz sentido algum. E por que não faz sentido algum? Imagina se a gente for falar de nova política daqui a 10 anos. Então, Bolsonaro já será passado. A Lula terá sido passado. Fernando Henrique terá sido passado. Ou seja, não faz sentido você, do ponto de vista temporal, utilizar o conceito nova política. Até mesmo porque quem elegeu os que estão no Congresso Nacional ou o presidente da República hoje, talvez não queira nova política, porque ganhou a eleição. Então, a nova política é muito associada aos postulantes à implementação de uma agenda. O termo, portanto, ele é muito fluido, mas ele entrou numa carga positiva. Quem é que é contra a nova política? Mas o fato é que eu venho de uma escola de Direito, a Faculdade de Direito do Recife, onde a gente aprende a estudar a história da casa, que é uma casa política, que forneceu grandes nomes para a política nacional, e que a gente era orientado a ler, por exemplo, Minha Formação, de Joaquim Nabuco. É o maior guia que alguém que queira entrar na vida pública deve seguir, uma biografia completa de um homem que se preparou para entrar na política sempre. O nosso maior estadista, alguém vai dizer que Joaquim Nabuco está superado? Não, porque políticas são princípios, políticas são ideias. Então, os grandes nomes que passaram pela Faculdade de Direito do Recife, como Rui Barbosa, ou os governadores recentes, como Roberto Magalhães, como Marco Maciel, como Joaquim Francisco, que são grandes exemplos da vida pública. São homens que deram sua contribuição e são homens que não são associados a nada de errado do ponto de vista da probidade na administração. E são pessoas que defendem ideias, é isso que falta. Política é defesa de ideias. Política não deve ser um debate de dizer, olha, eu voto em fulano porque fulano é honesto. Honestidade deve ser um pré-requisito para qualquer um, seja de direita, seja de esquerda, seja do centro. Então, o que nós precisamos é associação com pessoas que pensam como nós pensamos e defendermos essas pessoas nos locais que possam fazer com que a gente tenha uma política de qualidade. Eu recordo muito bem, quando eu ainda era um adolescente, eu estava numa sala com o meu pai e meu tio, Edmir Regis, que foi daqui também, colunista político, Hernani Regis, Edson Regis, tiveram uma participação grande na política. E eu recordo que o meu tio dizia, olha, eu não voto em ninguém que não esteja preparado para o exercício de um cargo público. Isso é que é o ponto. Nós devemos buscar pessoas preparadas sobre todas as dimensões para ocupar um cargo público. Então, quando se chegou à discussão sobre conceito de nova política,
O que eu acredito que nós estávamos precisando, e ainda estamos nesse processo, é de um renascimento político. Agora vem a sua pergunta, se é possível renovar. Porque a nova política, ela de fato ficou associada à renovação. E a renovação ela é necessariamente boa. Nós elegemos agora, o Congresso Nacional elegeu muitas pessoas que nunca participaram da vida pública e que, sinceramente, são pessoas que estiveram numa posição cômoda de simplesmente jogar pedras em quem estava lá e que, ao chegar lá, você percebe que não tem o devido preparo, o devido senso de responsabilidade. São pessoas que não defendem uma ideia com consistência, são pessoas que vivem à procura o que vai lucrar mais nas redes sociais. Isso não é o político. Uhum. O político é aquele que é capaz de defender, inclusive, temas que são impopulares, temas que precisa explicar para a população. Olha, você está acreditando nisso, mas está errado. Precisamos mudar, porque se formos nessa sua direção, a gente vai todo mundo para o abismo. Então, o que nós precisamos é essa renovação qualitativa, que houve agora que não necessariamente foi qualitativa, mas as práticas que levaram à maior composição do Congresso Nacional ainda são práticas associadas a tudo que não presta na política. Quer dizer, você faz a renovação, mas não faz a nova gestão, que seria talvez isso que tivesse por trás. Eu acredito eu acho que a gente tem um problema estrutural. É que para que haja a nova política, a política das ideias, você precisaria de um eleitorado que respondesse exclusivamente a ideias. Uhum. Quando você tem um eleitorado que responde a uma vantagem, que pode ser uma vantagem monetária, pode ser um auxílio, pode ser o pagamento de alguma coisa, pode ser uma vantagem que se quantifica, isto diminui o espaço para aquelas pessoas que têm a devida vocação, o espírito público e tem ideias para defender. Porque ele vai para a praça pública, ele defende, mas ninguém quer ouvir. O que a pessoa depois... Eu teve um aluno meu, que foi candidato agora, recentemente, a vereador, e depois eu perguntei a ele, fulano, como é que foi a experiência? Ele disse, nunca mais, professor. Eu chegava, falava, e o cara dizia, sim, mas o que é que você vai me dar? Então, se esse ainda for, essa é a realidade, a nova política, ela só vem com novos eleitores. E novos eleitores só virão com uma revolução na educação desse país. E, lamentavelmente, eu não vejo nada acontecendo de significativo na base, que eduque uma criança a que ela seja uma pessoa com a devida liberdade intelectual para participar do debate político sem precisar de receber nada, Zé Nivaldo. Que acredite no que você acredita e vota em você porque acha que você está certo. Enquanto que essa fatia ela for absolutamente minúscula, fica difícil você ganhar a uma eleição. eleição. O eleitor do Bolsonaro não fez isso, não. Uma eleição de presidente da República, onde se gastou menos de 5 milhões de reais, onde se gastava 300, 400. O eleitor não pensou que essa era a bala principal. Bem colocado, porque a gente tem que fazer a diferença entre o legislativo e o executivo. Uhum. O presidente da República, um candidato a presidente da República, ele tem uma carga de ideias grande. Eu estou falando no que se refere à composição do Congresso Nacional, principalmente para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Mas para presidente, e eu acho que esse é um ponto que você toca crucial, Bolsonaro ganhou a eleição com ideias, isso é verdade. Bolsonaro ele ganhou com houve uma onda conservadora, houve uma onda saudosista do regime de 64, houve uma onda de costumes que foi em contraposição ao que estava sendo colocado. Isto é verdade. E mais do que isso, Bolsonaro fez com que as pessoas que fossem apoiá-lo, através do WhatsApp, que foi a grande novidade dessa eleição, fizesse campanha ininterruptamente por 6 meses no mínimo. Isso nunca aconteceu. E ele ganhou a eleição assim. Não foi distribuindo nada. Mas se a gente for ver a composição do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas eleitas agora, o perfil daqueles que defenderam... Veja, a bancada de Bolsonaro, o PSL, eu posso dizer que ela foi eleita dentro do mesmo vento que levou o Bolsonaro à presidência. Mas isso é o equivalente a 10% da composição do Congresso Nacional. Para a grande maioria, o que imperou foi o tradicional.
E o tradicional, porque o O nosso pessoal está eleitor... doido para entrar aí com o pitaco assim em cima da... Não, É bom que ele... Não, a gente acha importante que a gente vai complementando ideias. Hoje temos que reconhecer um debate, tirando a minha modesta pessoa, do mais alto nível de pessoas que pensam e vivem a política. João, eu acompanho. João, Essa pessoa João está dentro. não apenas 2015, né, que a gente tem... Aliás, 2013 começou, então... Mas houve o início de 2013 e depois a volta com o processo de impeachment e não parou mais. Esses dois últimos movimentos, eles são movimentos... Tivemos três, não foi? Então, tivemos duas grandes, né? Seria pela educação, depois o outro... Um pela educação e o outro de apoio ao governo Bolsonaro. O que houve, aquela pauta, o primeiro da oposição, convocando os estudantes para que fossem para as ruas, e aí houve a mistura com Lula livre, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, já disse que não dá para dissociar o debate sobre a educação do debate de Lula livre, uma coisa que não tem absolutamente nenhum sentido, mas isso também reflete também uma perspectiva política, porque em 2015 Dilma Rousseff cortou 10 bilhões, fez contingenciamento 10 bi para a educação e não houve passeata por conta disso, maior do que o contingenciamento feito agora por Bolsonaro. Então foi uma tentativa de se colocar a tropa do PT na rua, os apoiadores do PT na rua, no primeiro momento. E o pessoal de Bolsonaro fez um segundo de defesa ao governo, que é uma coisa até estranha, mas faz sentido sim também. Porque e que eu acho que até surpreendeu muita gente ter a passeata pró-Bolsonaro, ter colocado tanta gente na rua. Mas o que eu observei com os movimentos pró-Bolsonaro é uma pressão sobre o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional aprove a pauta de Bolsonaro. Então, são dois movimentos de rua, a favor e contra governo, com pautas distintas. Acho que também não faz mal à democracia ter gente na rua de forma pacífica, isso que se coloque gente na rua, não vejo nenhum problema. Isso reforça também uma vitalidade da nossa democracia, nem tudo é ruim, isso reforça que as pessoas têm liberdade de expressão, quem quiser defender o que quiser, defenda suas teses, e do ponto de vista desse debate, governo e oposição, eu acho que o governo está levando vantagem, inclusive porque o PT defende alguém que é inelegível. Enquanto o PT ficar agarrado ao discurso de Lula livre, ele dá uma grande contribuição a Bolsonaro, porque Bolsonaro vê que o adversário dele está preso e inelegível. Isso, do ponto de vista político, é uma vantagem. o povo na rua, Geraldo, é sempre bom. A democracia representativa foi o modelo que a sociedade contemporânea encontrou para combinar democracia, ou seja, representatividade,